Todas as vezes que a minha amiga sentava debaixo de uma luz forte, ela ficava com enxaqueca. Óbvio, foi no médico, fez todos os exames, tomou todos os remédios possíveis e imaginários e não tinha nada, mas tinha enxaqueca. Bastava ela sentar debaixo de uma luz forte que pam, né? Ao ponto que os filhos dela já diziam: mãe, não senta aí que você vai ficar com dor de cabeça. Um belo dia, ela fez uma sessão de MDR sobre uma cirurgia recente que ela tinha passado, que tinha incomodado ela um bocado. E o cérebro tem essa coisa de puxar o fio das lembranças, né? Todas as lembranças parecidas, elas ficam meio que costuradas no mesmo fio, aquela nozeira. E puxou uma lembrança de uma cirurgia que ela tinha feito uns 15 anos antes, em que ela quase morreu. Sabe aquela cirurgia assim grave, sabe? De barriga aberta, hemorragia, recuperação, não sei o que mais. De repente, ela lembrou, durante a sessão, que ela acordou no meio dessa cirurgia. E ela estava aonde? Debaixo da luz forte, né, do centro cirúrgico. E ela disse: Isli, eu posso te dizer onde é que cada médico estava, onde é que eles estavam fazendo, o que eles falaram. Claro que ninguém falou nada, só cutucaram um anestesista, me fizeram dormir de novo. Mas eu lembro assim, de abrir os olhos, daquela dor nos olhos, dor na cabeça, daquela náusea assim, sabe? E dormir. Agora, como a recuperação foi muito delicada, a anestesia que ela aguentou, eu esqueci, nunca mais ela tinha lembrado dessas coisas. E claro que os médicos não vão dizer: milhões de perdão, porque a gente, né, deixou você acordar no meio da cirurgia. Óbvio que não. Só que nessa sessão de MDR, ela processou essa lembrança, ela nunca mais teve uma dor de cabeça, nunca mais teve enxaqueca. A gente não se dá conta de quantas coisas físicas que a gente sofre podem ter uma origem desse tipo, traumática, porque vamos combinar, né? Quem é que quer abrir os olhos e ver que está, né, sendo operado? E mesmo que ela não tenha sentido a dor da cirurgia, ela teve a dor, né, dos olhos. E como ela, muitas outras pessoas, o corpo, por exemplo, ele não gosta de ser aberto. Eu acho assim, todas as cirurgias são razoavelmente traumáticas, mais ou menos. O corpo não gosta de ser aberto. Deus criou o corpo, assim, a pele, para as coisas do lado de dentro ficar do lado de dentro e as coisas que é do lado de fora ficarem do lado de fora. Agora, tem que operar? Claro, às vezes a gente tem que operar, porque a gente não vai deixar morrer de uma apendicite. Mas o corpo diz assim: magoei, não gostei. E ele passa a acreditar que está em perigo depois da cirurgia, não antes. Eu tive uma paciente muitos anos atrás, das minhas primeiras pacientes, em que eu aprendi isso com ela. Enquanto ela não operou do coração, ela tinha um problema congênito, tinha um buraco no coração, e ela tinha que operar esse coração para poder fechar esse buraco, até para poder viver e ter filhos. Quando finalmente chegou uma hora que não dava mais, ela veio, a gente preparou ela para ir para a cirurgia, e quando ela voltou 3 ou 4 meses depois, ela estava assim: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Disse: mas fulana, o que aconteceu? O que os médicos disseram? Você está bem? Disseram que eu estou ótima. Você pode ter filhos agora? Posso, vai ter que ser cesárea, mas eu posso. Mas eu vou morrer, mas eu vou morrer. Mas me explica o que está acontecendo. Eu não sei, eu só sei que assim, os médicos disseram que eu podia ter morrido mesmo, era antes da cirurgia, que eu estava muito pior do que eu imaginava. E depois da cirurgia eu tô ótima, eles costuraram o negócio, abriram tudo, costurou tudo, parou o coração, deu choque. E eu fiquei só pensando, só ouvindo assim, abriu, cerrou, né, para coração, dá choque para ele voltar a funcionar. Não é à toa que o corpo não achou legal uma cirurgia de coração aberta. Então, o que eu aprendi? O corpo passa a acreditar do perigo em que ele esteve depois da cirurgia. Porque aí isso aconteceu no corpo. E o corpo diz assim: opa, o que está acontecendo aqui? E o corpo, que lembra de tudo desde a nossa concepção, ele tem sensações desde sempre. Ele é quem realmente fala com a gente, na verdade. O corpo jamais mente. Então, isso é o que vai fazer com que as pessoas sintam esse medo depois da cirurgia. Então, pessoas que fazem cirurgias cardíacas, é comprovado, eles têm depressão. Por que tem depressão depois da cirurgia cardíaca? Para mim, e isso aqui é o meu dado anedotal, né, é muito a ver com esse negócio do corpo achar ruim de ser mexido.
Então, a minha sugestão é que se você tem certos sintomas, especialmente sintomas físicos, dor de cabeça, coceira, psoríase, vitiligo, todas essas coisas dermatológicas, né? A mensagem da fibromialgia é: tudo dói. Tudo dói. Aí quando você começa a ver onde é que está a dor e a gente começa a identificar onde é que dói, a gente vai lá e começa a processar isso como se fosse um trauma, e a gente começa a ver que são experiências difíceis que estão ligadas àquele órgão, àquela mão, aquilo assim. E quando a gente vai processando, digerindo, metabolizando tudo isso que aconteceu, essas dores começam a ceder. Não quer dizer que não tenham coisas físicas, claro que tem, a gente sabe que isso é verdade, a pessoa não está inventando. Mas muitas vezes essa ligação mente-corpo não é explorada suficientemente. O nosso corpo é capaz de muitas coisas, o nosso cérebro é impressionante, a gente pode às vezes até instalar imagens positivas, né, do nosso sistema imunológico, como um Pac-Man, por exemplo, né, comendo as células cancerosas e expelindo, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e combater essas doenças mais graves. Então não vamos descontar o que o nosso corpo está nos contando. Se a gente curar essas lembranças, muitas vezes a gente cura também o nosso corpo. Então dá uma olhadinha, pensa nas coisas que você tem, examina o que já te aconteceu e quem sabe a terapia MDR pode te ajudar a melhorar sua qualidade de vida.